Eu já avisei a vocês que eu não vou dar palco para hater e também não vou dar palco para mal entendidos, né? De mal entendidos já basta o que eu possa estar falando aqui as pessoas estarem entendendo de maneira distorcida. Então, eu só publico os comentários que são realmente relevantes em relação ao vídeo e à mensagem que a gente está querendo passar, que é uma mensagem de justiça social. Justiça social em relação ao quê? Nós temos uma mulher que está sendo esmagada pelo poder público, que está dando licença a um ex-marido para fazer covardias contra essa mulher. Por que eu chamo isso de covardia? Porque a professora Monique está presa por zero motivos. Quando você vai lá na resposta do ministro do Supremo Gilmar Mendes, me parece que ele não leu o que o Ministério Público, na pessoa do Leniel também, enviou para ele. Está imantado de mentiras ali, né? Fazendo acusações das quais ela não tem culpa, porque ela não cometeu nenhum delito. Ela não estava proibida de postar, ela não estava coagindo testemunhas nenhuma. Na verdade, o grande coador dessa situação, eu espero que o tempo ainda revele, mas a professora Monique não. Né? Então ela está lá presa injustamente. E aí as pessoas veem nos comentários do vídeo, que são publicados após serem avaliados, porque eu não vou dar palco nem para hater e nem para mal entendidos. E aí essa pessoa escreveu um texto carinhoso, mas ao mesmo tempo um texto equivocado. Até para caso ela veja esse vídeo, ela se certificar de que se trata dela, é isso aqui, ó, porque a pessoa comenta porque ela quer que o comentário dela seja publicado. Eu não vou publicar esse comentário, mas vou respondê-lo aqui e vou dar um prazo para a pessoa apagar, porque eu vou apagar essas questões que geram mais mal entendidos e incriminam uma pessoa que não é criminosa, né? Então não sei se você consegue enxergar aí, ó, é a Meg Sempre, ela estava tentando responder algumas questões. Eu agradeço, viu, Meg, pelo seu comentário, mas eu vou ler aqui algumas partes dele. Ela se identifica, gente, como uma historiadora. Então o que ela diz? Primeiro ela vai falando dessa questão, se o Jairinho é ou não é psicopata, essas coisas que ninguém aqui atendeu, nem a Monique, nem o Jairinho pessoalmente, então ninguém pode ninguém pode dar nenhum parecer técnico, na verdade, né? Então diz assim a Meg Sempre. Inicialmente, o discurso dela, né, da professora Monique, me convenceu, mas essa narrativa não existe isolada de uma vida inteira. Monique e Leniel, Monique e Jairinho. Aí que já começam os enganos seus, Meg Sempre, porque o contexto que envolve aquele depoimento é uma mulher que enfrenta a solidão de todas as mulheres que são acusadas pelo simples fato de serem mulheres, de serem mães. Era uma mãe amorosa. Todos os autos do processo mostram exatamente o contrário do que as pessoas divulgam. Todos os autos demonstram que Monique era uma mãe profundamente carinhosa e que o Henri era empolgadíssimo com aquela mãe, né? E aí, o contexto é que ela estava, durante 10 anos, suportando um marido que não é lá muito recomendável, né? Hoje em dia, quem namora com ele sabe aí que ele não é um homem de uma mulher só. Do mesmo, ele a acusa, né, de adultério, essas coisas, mas ele é que não é um homem de uma mulher só. E depois ela estava durante cerca de 4 meses, digamos assim, num relacionamento profundamente abusivo, mas o contexto é que ela, digamos assim, marinheira de primeira viagem. O primeiro homem com quem ela foi casada durante 10 anos era o Leniel, e ela estava agora formando uma nova família com um segundo homem, e ela não sabia muito o que fazer com aquilo, não. Até as pessoas que sabem, elas não conseguem perceber muito. Então, esse é o contexto. Se a mulher convive com um namorado assim, que a estrangula antes mesmo de ir morar no Majestic, não deveria jamais colocar seu filho com um cara inconstante. Olha que engano que era essa frase, por isso que eu não posso publicar esse comentário sem responder. A Monique nunca, desde agosto de 2020 até março de 2021, a professora Monique nunca deixou o seu tão amado filho Henri com o Jairinho. Nunca. O Jairinho praticava as coisas, e a juíza vai dizer isso, né, na pronúncia dela, que os 3 episódios ela estava ausente. Em um, ela estava no salão achando que o Jairinho também não estava em casa, então ele chega de surpresa.
Em outra situação, que ele vai falar da banda, né, que o menino vai falar da banda que levou de Jairinho, ela estava na cozinha, então ela não viu o que aconteceu. E tomou as providências ali na hora. As providências que ela entendia que eram cabíveis tomar, né? E no dia da morte do menino, ela estava dormindo gentilmente, sutilmente dopada. E essa questão de homens doparem companheiras é muito mais frequente do que vocês imaginam. Então, em nenhuma das situações, a Monique deixou o menino com o Jairinho. O Jairinho que aparecia de surpresa, né? E quando ela estava perto, ela resolveu o problema. E quando ela não estava presente, ela deixava o menino com pelo menos uma babá. Aí você diz uma coisa que chega a doer, eu não posso publicar esse comentário, deixá-lo lá no meu vídeo precisa ser visto, senão desvirtuado por esse comentário. Olha esse comentário aqui, ó. Sua imagem é de uma mulher vaidosa, que frequenta academia e busca autodesenvolvimento. Ela tem curso de decoradora, quer aprender esporte na praia, é diretora e tinha terapia em dia. Ela demonstra em seu perfil ser um mulherão. Qual que é o problema? Porque quando você fala assim, sua imagem é de uma mulher vaidosa, primeiro que a gente precisa corrigir os termos. A vida toda é vaidade. Essa é uma palavra bíblica, né? Para denotar o seguinte, que a vida se vai. Tudo é vaidade, já dizia o sábio Salomão. Só que aqui, contra as mulheres, o termo vaidade é mostrando assim, que ela é uma pessoa supérflua, que é uma pessoa exibida, uma pessoa que ficava se cuidando. Gente, todas as mulheres não têm o cuidado de si? Muitas e muitas mulheres vão ao salão, se arrumar, fazer unha, etc. Agora, como a professora Monique tinha algumas coisas que não são comuns à maioria das mulheres que a gente conhece, aí a gente quer destacar isso como se fosse um crime em si mesmo, né? A questão do fisiculturismo, do cuidado com o corpo, de praticar esporte, de estar com a academia em dia, mas muitas mulheres frequentam a academia. E em que isso altera o fato dela ter sido uma mãe maravilhosa para o seu pequeno Henri e ser vítima também nessa história? Outro equívoco que você comete aqui. Ela tinha uma vida confortável enquanto casada com Leniel, que a tratava como uma rainha, porém ele pode ter negligenciado a atenção emocional. É porque a gente fica com declarações de Leniel aí nos posts, né? Porque na verdade, a Monique sempre foi uma mulher batalhadora e muita coisa que o Leniel conseguiu, ele conseguiu com o trabalho e o dinheiro da professora Monique. Essa é que é a verdade, na verdade é o contrário do que você está falando aí. Ele não dava vida de rainha para ela, ele é um engenheiro, as pessoas vivem como podem, não estou nem aqui recriminando o Leniel, o que eu estou aqui corrigindo é esse contraste injusto e enganoso que você faz, que a Monique tinha uma vida confortável, que o Leniel oferecia essa vida a ela. Não, os dois tinham algum tipo de renda, mas a Monique em muitas situações socorreu o Leniel financeiramente. E o Leniel, como a maioria dos homens que a gente conhece, ficava reclamando dos pedidos que ela fazia, né? Das questões que as mulheres gostam para si, do exercício físico, dos cuidados com o corpo. Os maridões reclamam, mas, por exemplo, ele não deixa evidenciado que a Monique cozinhava para ele, que a Monique fazia o serviço de casa, que ela era uma mulher solícita também. O injusto é esse contraste, que dá a entender que ela tinha vida de rainha. Ela não tinha vida de rainha, ela era uma mulher solitária. Essa história de que o Leniel trabalhava embarcado, as coisas não são tão bonitinhas e quadradinhas assim como chegam pra gente. Basta você ver agora, desde que o filho dele morreu, o que aconteceu? Assim? Como é que ele está vivendo? Ele conseguiu amigos para sustentá-lo? Enfim. Aí você traz de novo a questão do contexto, né? Nesse contexto de não se sentir amada, Monique teve relacionamentos extraconjugais. Ué, você sabe disso? Você conhece a Monique assim de perto? Porque o que eu sei é que quem sempre teve outros relacionamentos durante o casamento era o senhor Leniel. Aí ele vai a público e fala que ela já o traía e tal, e a Monique, ainda que pareça, ela não era mulher de ficar dando tiro para tudo quanto é lado no sentido sexual do termo, não. Né? E aí você já chega aqui dizendo que ela teve relacionamentos extraconjugais. E que se fosse o caso também, isso não diz nada acerca dela, da maternidade dela. O Leniel, que além de ser ausente, era um cara aí, né? Eu estou falando isso porque algumas pessoas que se relacionaram com ele já me procuraram. Então, Monique teve relacionamentos extraconjugais, incluindo Jairinho, talvez motivada pelo interesse social e efetivo nele e pelas mudanças causadas pela pandemia. Nada de talvez. A Monique, na verdade, ela é vítima do olhar de estrategista desse homem que
a viu, achou essa mulher alta, bonita, atraente e começou a cercá-la com aquele papo de que ele precisava, ele era um homem público, então ele precisava conseguir votos na comunidade onde ela dava aula, aí ele a convida para um almoço e começa a cooptá-la. Ao mesmo tempo que o casamento da professora Monique já vinha muito ruim, né? E ela conta isso em vídeos anteriores, em trechos que eu coloquei aí nessa minha série sobre a professora Monique, né? Aí você vai dizer assim: trocar Leniel por Jarinho pode ser resultado de circunstâncias do cotidiano, um relacionamento que ela já não tinha mais o interesse em recuperar. Todo casamento tem crise, mas hoje falta de fé e imediatismo de querer ser feliz deturpa o voto sagrado da comunhão. Aí você faz esse julgamento moralista em relação a outra mulher. A maioria das mulheres que eu conheço, incluindo a professora Monique, elas fazem de tudo. Ó, o casamento já vinha assim há 10 anos. Como é que teve imediatismo e falta de fé? Né? Na verdade, quem acredita no casamento não fica no casamento ruim. Porque Jesus diz nas Escrituras, né, que foi Deus quem inventou o casamento. Foi Deus quem criou o casamento. Como que dizendo, é melhor você não estar no casamento do que estar dentro do casamento de maneira falsária, com ambos se traindo. Então, o divórcio, né, quando a Escritura fala que Deus odeia o repúdio, que era uma prática machista. Era o homem que jogava a mulher fora e ela tinha as opções, ou de se casar de novo e ser maltratada nesse casamento, ou de se tornar mendiga e para isso ter que fazer sexo para conseguir comida, ou de se tornar prostituta, onde ela ficava independente e garantia o seu sustento, porque não existia cidadania para a mulher naqueles tempos bíblicos. É nesse contexto, né, você está falando de contextos aí, que Deus fala: eu, o Senhor, odeio o repúdio. Ele não odeia o divórcio. O divórcio tem a ver com essa constatação de um casal que já estava junto há 10 anos, mas o Leniel já aprontava contra ela também. E aí eles foram tentando relevar alguma coisinha assim, e ela, mulher própria, cidadã do século XXI, com direitos, porque ela é um ser humano e tem direitos, se separou. Qual é o crime disso? A não ser o nosso julgamento de falar que isso é fruto de falta de fé e de imediatismo. A professora Monique fez de imediatista, não. Ela viveu com esse cara há 10 anos. O que tem de imediatismo aí? E aqui, eu não sei se você conhece a professora Monique de perto, mas aqui você faz algumas falsas acusações, eu não vou comentar. Vou só dizer que é falso, né? Quando você fala assim, que ela era controladora, que ela humilhou o advogado que estava fazendo a papelada da separação, advogado do Leniel, né? Então ela deve ter tido, ela precisou ser contundente com esse cara. As mulheres sempre caem nesse truque de aceitar um advogado indicado pelo marido. E aí, quando ela se posiciona, você entende que ela humilhou, se é o caso, né? Eu não sei se você conhece essa história de perto. Ela não deixou o Leniel participar de nenhuma reunião com a psicóloga, com o Henri. Não teve isso não. O que aconteceu, isso é o Leniel quem conta. O que aconteceu é que a psicóloga estava nos trâmites, né? Foram mais ou menos 5 sessões. Então, depois ela foi chamando as pessoas que tinham prioridade de importância psicológica na vida do Henri. E o Leniel foi uma vez, e foram 5 sessões no máximo. Aí você conclui. Concluo que a verdadeira vítima é Henri Borel. A justiça é necessária para... Não, a verdadeira vítima são duas. É o Henri, que foi a vítima fatal, e a professora Monique, que está sendo vítima desse tipo de comentário que você está fazendo, que está sendo vítima do sistema judiciário, que tem acordos internacionais de tratar diferentemente uma mulher em situação de investigação, que está sendo vítima do ex-marido que não está preocupado com justiça social e com criança nenhuma, ele está preocupado em ascender politicamente, que esse sempre foi o desejo dele, e aí não se dá à professora Monique o direito de dizer essas coisas, e ele fica dizendo mentiras sobre ela, você caiu nessas mentiras, e ela também foi vítima do seu então companheiro em quem no momento ela confiava e que tirou a vida do seu filho. Ela é vítima também, né? O Henri foi vítima da má interpretação das pessoas e do cara que o assassinou, ao que tudo indica. Agora a professora Monique está aí viva, tentando sobreviver e tendo de ouvir esse tipo de julgamento, de pareceres, por isso que eu não posso publicar esse tipo de comentário. Por fim, você vai dizer, ela era provedora e tinha pleno domínio da sua razão. Ela não era provedora e tinha pleno domínio da sua razão. O acordo é que o pai e a mãe tinham um acordo de visitação, mas ambos eram provedores do pequeno Henri, porque ele era filho dos dois. E o Leniel, né, tinha informações por parte do Henri
a professora Monique tentava perguntar e o menino estava tentando poupar a mãe daquelas coisas que estavam ofendendo. E aqui eu falo como psicólogo que sou, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu recebo mulheres que foram molestadas, estupradas na infância e que elas faziam de tudo, algumas até hoje, a mãe nem sabe, a mãe não sabe tudo que aconteceu com a filha. O Henri tinha esse mesmo tipo de coisa, de tanto que ele amava a mãe dele. Ele não queria deixá-la infeliz. As crianças têm essa coisa assim, não quero que minha mãe se sinta culpada pela vida ruim que ela nem sabe que ela está me dando. E isso não é culpa da mãe, isso é um parecer da criança, né? A gente não faz ideia, mas as crianças pensam, elas dão o seu jeito, elas tentam comunicar alguma coisa. Ele estava tentando dizer para o pai, mas para a mãe, né, ele estava poupando essa mãe. E isso não é crime da mãe, isso foi uma opção da criança. Por mais que a gente queira controlar essas questões, crianças são seres humanos também, e existem coisas nela que elas só vão saber processar depois de adulto e vão nos contar. Mas certamente o Henri nunca olhou para a professora Monique com maus olhos, porque ele sabia a mãe que ele tinha. Aí você diz, né? Ela era provedora, quero dizer, ela não era louca, não estava em situação vulnerável. Ela estava em situação vulnerável porque todo relacionamento heteroafetivo, estruturalmente falando, o homem já tem uma cobertura cultural para esconder e justificar toda a porcaria que ele faz. E a mulher já tem toda uma armação social, institucional, jurídica para criminalizar até por uma risada que ela deu e que foi filmada na hora errada. Então, ela já está em situação vulnerável. Vulnerabilidade não é só no sentido socioeconômico, não é vulnerabilidade também no sentido psicológico, social. A mulher mais rica desse país está em situação vulnerável porque ela tem todo um sistema patriarcal, machista e misógino que vai criminalizá-la por aquilo que ela fizer. Por isso que os tratados internacionais pedem para tratar as mulheres em situação de delito de forma diferenciada, que é o que a professora Monique não está sendo tratada. Aí você diz, ela tinha pai, mãe, casa para voltar, não era desamparada, ao invés de provas sobre a agressão do filho, ela poderia engolir a sua vaidade perversa e ter dado o guardo para o pai. Olha como é que é muito fácil falar isso de longe, né? Você está dizendo que ela tinha uma vaidade perversa. Não sei se você tem filhos, não sei se você já teve, já passou por essa situação de casamento, mas as coisas não são assim, objetivamente não. Ai, você é vaidosa, dá a guarda para o filho. Não, gente, ela era a mãe que amava aquele menino. E olha, dentro desses 10 anos de casamento, o menino passou muito mais tempo com essa mãe do que com o pai. Porque o pai, ele precisava se ausentar para trabalhar, mas quando ele tinha a chance de estar presente, ele deixava o filho na casa da vovó materna para ir namorar. Coisa que a Monique não podia fazer, não é verdade? Então, não tem nada de vaidade perversa aí não. Isso é o nosso olhar enganoso que fica ouvindo o que Lenel está falando, o Camille está falando, por isso que Monique tinha mais era que falar. E aí criar uma prisão por um motivo falso para ela não poder falar tudo o que ela pode dizer, né? Ela poderia optar por salvar o seu menino do agressor. Meu Deus do céu, quem fala isso não estava na situação. Não fale isso. É por isso que eu não vou publicar o seu comentário. Estou respondendo parte dele aqui, porque ele é um comentário profundamente calunioso. Mas eu agradeço a você por ter comentado e não vou deixar isso no vídeo para não desvirtuar o conteúdo do vídeo, porque chega de mentira, chega de calúnia, chega de tudo isso que esse ex-marido da professora está fazendo. E você, como mulher, precisa aprender a acreditar nas mulheres. Elas são seres humanos, elas erram, elas cometem crime. Não é o caso da professora Monique. Ela não tem nenhuma característica de mãe narcisista, nem de mulher vaidosa. A gente confunde o jeito da pessoa com o caráter da pessoa, né? Igual aqui, eu estou aqui falando com você talvez de maneira contundente, você vai me achar um grande do mal educado, porque você não conhece o meu dia a dia. No meu dia a dia, muitas pessoas acham assim, puxa, você é todo calado, você nem fala as coisas. Então, aqui eu estou em trabalho e aqui eu preciso me posicionar no meu trabalho. Que aqui, no caso, é um trabalho voluntário de ser solidário à professora Monique. Então, as pessoas não nos conhecem, as pessoas conhecem a gente aqui no pedaço de tela, né? E aqui eu estou sendo verdadeiro no sentido de trabalhar em relação a esse contraste social, de ficar criminalizando uma mulher inocente e elevando às alturas um homem que, sim, esse é vaidoso,
Esse é estrategista. Esse pegou a morte do filho e está se promovendo, vai ficar rico como ele que sempre sonhou. Ele é que quer ver a ex-mulher morta, independentemente das questões lá de ele ter perdido o filho junto com ela. Né? Ele que é cruel de saber que a professora Monique era uma mãe maravilhosa, atenciosa e que em alguns momentos ela se confundia assim, porque todo mundo se confunde em algum momento em relação aos filhos. Né? Enfim, é importante frisar que a professora Monique aí, ela mostra que o menino tinha predileção pela casa da vovó, porque na casa da vovó tinha a Olivia, tinha piscina, tinha as pessoas com quem ele podia brincar alegremente, que eram os tios dele, as pessoas mais velhas, mas que davam essa alegria para ele enquanto a mamãe precisava sair para trabalhar, né? Para quem disse que ela tinha vida boa, ela precisava sair para trabalhar, mas ela sempre cuidava de deixar esse seu filho em boas mãos, que eram as mãos dos familiares dela. Tanto o Henrique quanto o Jairinho demandavam a atenção dela. Isso é um conflito que muitas mulheres passam por aí e que aí o moralismo vai dizer que a mulher deveria então renunciar tudo pelo filho, porque tem esse preconceito social de achar que mulher não tem direito à sexualidade, que a mulher não tem direito a gostar do homem que faz parte da vida dela. Então a Monique tinha que virar freira até o Henrique crescer, que é uma armadilha terrível na qual algumas mães caem, porque a mãe se dedica a esse filho e esse filho, sem eu perceber, cresce e se torna outro despredator de mulheres, porque mulher que tem sexualidade, que tem feminilidade, não pode ser vista como uma mulher de confiança. Pensam assim homens e mulheres, e a professora Monique estava na direção vanguardista e está sendo criminalizada em relação a isso. Era uma mulher que se cuidava. Ela aprende a soltar pipa para participar da infância do próprio filho. Olha que coisa mais linda. Como é que uma mãe dessa iria ou entregar o filho à morte ou matar esse filho? Jamais. Mãe atenciosíssima como poucas que eu conheço. Essa questão da banda, né, que ela vai relatar, é interessante que a gente vê como é que uma mulher numa situação tumultuada acaba sendo iludida pelo homem, porque como é que o Jairinho justificou a banda que ele deu no menino? Ah, esse menino é fresco, vai virar viadinho, eu brinco assim com meu filho, tá vendo? Aí a mulher que está nessa situação, ela não consegue entender naquele contexto que se tratava de uma violência. Uai, se ele brinca assim com o filho dele, ela só perde ele, ó. Você brincou assim com seu filho, mas o filho aqui é meu, você não vai brincar assim com meu filho. Ó. Como é que ela não tomou providência? Ela tomou todas as providências dentro daquele contexto que ela conseguia entender. Enfim, são fatos que aconteceram aí no período da segunda semana de fevereiro de 2021, ou seja, faltando uns 15 dias para acontecer a tragédia que levou o menino, né? Que na verdade a gente não sabe o que aconteceu, o que a gente sabe é que a professora é completamente inocente. Eu não consigo entender porque todo esse julgamento desse comentário que eu trouxe alguns trechos para vocês. Mas é isso, gente. Vamos aprender a enxergar as coisas com outro olhar, porque o que temos aí é uma mulher sendo massacrada por um sistema jurídico que deu a um ex-marido a alegria perversa de triturar uma mulher diante da sociedade. Ou seja, as fogueiras da Idade Média continuam bem na moda e de maneira bem fundamentalista e muito trágica. Que Deus tire a Monique do final desejado para essa história, que estão desejando a morte dela. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!